Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui ao meu lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de concertos em Berlim. E também do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? As indicações pro Oscar saíram no último dia 24 de janeiro, coroando Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo como o filme mais indicado, com 11 no total. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro colocado em indicações, o filme Tar. O diretor Todd Field volta a dirigir um longa depois de 16 anos, retomando a força de uma carreira que já colecionava indicações ao Oscar e elogios da crítica. Em Tar, Field explora de uma forma sutil a carreira e os conflitos da maestrina e concertista Lydia Tarr, interpretada por Cate Blanchett, e suas relações com as pessoas à sua volta. Mas e aí, o que a gente achou da volta de Todd Field ao cinema? Quais são as coisas que a gente mais gostou em Tar? E como será que o filme vai sair na temporada de premiações em 2023? Hoje a gente vai discutir tudo isso e muito mais com vocês. Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. Já falamos demais, eu sei. Agora tá na hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Tar no Meia Opinião. Meia Opinião. Então, o que falar de Tar, né? Um diretor que fica 16 anos sem fazer um filme e aparece aí com a Cate Blanchett como a maior concertista de sua geração. Eu sei que vocês estão muito mal acostumados com Hollywood, mas não, Lydia Tarr não existe, ela não é baseada numa pessoa real. Isso chama-se roteiro original, é uma coisa que existia lá nos anos 50 e foi desaparecendo de Hollywood, é o caso aqui. O roteiro foi todo escrito pelo Todd Field, então essa pessoa é um personagem, não uma pessoa de verdade. Mas é uma boa questão, né, também, porque parece um caso de várias pessoas de verdade por aí. O filme é um filme muito antenado com os tempos atuais, muito antenado com as situações que a gente vive. A Lydia Tarr é uma concertista, uma maestrina, ou seja, ela é do nariz empinado, das coisas dos milionários, da música clássica e não sei o que. Você vai ver um filme recheado de ambientes de gente rica, ambientes antigos, clássicos e gente muito conhecedora. E a gente vai descobrindo durante o filme que a Lydia, ela é uma grande maestrina, mas talvez ela não seja uma grande pessoa. E aí a gente vai acompanhando o que se passa na vida da Lydia a partir de quando ela vai ser a maestrina da última peça de Mahler, a quinta peça de Mahler, que é o artista favorito dela. Ela tá preparando essa peça e coisas irão acontecer. Bom, não entraremos em detalhes no momento. Começando, mantendo a tradição do Meia Pantufa, Gustavo Azevedo. Tar tá valendo as 6 indicações. Tinha que ter mais, tinha que ter menos. O que você achou de Tar? O filme é um thriller psicológico? A gente pode colocar ele assim nessa categoria? Eu não sei. Ele é aquele... O filme é várias coisas. Eu acho que a impressão que fica, assim, que é interessante já começar por aí, é que quando a gente bate o olho nele no tema, a gente fala drama. E esse filme não é um drama. Esse filme é várias coisas diferentes, assim. Ele é meio comédia, às vezes. Ele é meio thriller psicológico. Ele é uma porção de coisa, assim, né? O que eu mais senti no filme é a tensão constante. Ele é tenso desde o começo. O filme começa com uma apresentação da Lydia Tarr, que o Luiz já explicou, que é uma das concertistas talvez a mais importante do mundo, assim, a mais famosa atualmente, né? Ali no tempo que se passa no filme. Uma palestra, né? Bom falar que é uma palestra, não uma apresentação. Uhum.
É como se fosse um talk show num anfiteatro, em que as pessoas que estão assistindo aquela conversa entre um apresentador e ela estão ali observando os grandes feitos da história da Lydia Tarr. E ela tem tudo, ela tem todas as premiações, ela tem Oscar, ela tem... Emmy, Grammy, Tony. Emmy, Grammy, Tony, tudo que pode, tudo que deu pra ela ter, ela ganhou de premiação. Então, a gente já começa sabendo que aquela mulher é uma mulher de muito poder. E aí, o Todd Field parte de um ponto muito importante pra gente entender quem é aquela pessoa e como aquela história vai se desdobrar. Porque é uma história sobre poder e sobre como isso afeta a cabeça das pessoas, independente de quem elas são e independente do tipo de trabalho que elas fazem. Já no começo, pra quem tem medo de eu não vou entender, eu não sei ler partitura, eu não entendo, não sei o que é um violoncelo, a diferença de violoncelo pra violino, não precisa. É um filme, outra vez, que o tema, o pano de fundo não importa. Assim, é óbvio que importa, né? Mas assim, não vai te afastar do filme. Não é um filme que a parte técnica do assunto vai superar a história. Da metade pra frente, né? Assim, a primeira parte do filme parece que eles estão falando grego. É um idioma completamente à parte do público geral. E é de propósito, claro. Mas assim, é bom deixar isso ressaltado. Tanto é que o primeiro ato, eu queria deixar pra falar isso depois, mas o primeiro ato pode assustar um pouco as pessoas, porque ele é muito estranho. Ele é um filme que começa muito diferente de qualquer outra coisa. Ele começa com umas conversas meio desconexas que parece não ajudar o espectador a entender o que tá acontecendo e qual é o tipo de história que vai ser contada ali. O filme, ele só fica bom de verdade no segundo ato. Não sei se vocês concordam comigo. Bom, ok. Mas assim, eu não concordo plenamente, porque eu acho que tem que analisar meio como um conjunto. É um tapete. O primeiro ato tá estendendo um tapete, convidando a gente para as banalidades da vida da Lydia. Tipo assim, a gente tá entrando a fundo no tipo de relação que ela tem com as pessoas em volta dela no primeiro ato. Isso vai se basear por meio de conversas. Mas dá a impressão de que a história que ele quer contar, ela só pega tração do segundo ato pra frente. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu gosto do primeiro ato também, por razões diferentes, assim. E aí, Lucas? Deixa eu já pontuar aqui que eu gosto do primeiro ato também, eu tô mais com o Luiz aí. Eu acho que o primeiro ato tem uns probleminhas aí, que a gente pode entrar ainda, mas eu gosto dele também, eu acho que o filme já começa bem. Quando eu fui ver esse filme, eu tinha na cabeça, assim, minha expectativa era que eu ia ver uma espécie de Cisne Negro, ou então Whiplash... né? Aquela coisa da pessoa em busca da perfeição, só que agora com a maestrina. E não, cara, aqui você já encontra ela já alcançou a perfeição quando você começa o filme, ela não tá em busca disso. E isso foi bom, cara, essa quebra de expectativa foi pra um lado bom, porque o jeito que o Todd Field constrói nós vamos pegar essa personagem, você vai acompanhar ela inteira, eu vou fazer um estudo de personagem aqui. Você vai acompanhar só ela durante o filme, só que a partir desse ponto. Então ela já alcançou tudo que ela queria, ela já tá no auge do auge que ela poderia estar na carreira dela, mas ela é uma pessoa que ela tem alguns segredos, ela tem umas falhas de caráter aí, e aí nós vamos explorar ela a partir disso e ver aonde que ela chega. Cara, eu achei isso genial, cara, porque ele desconstrói isso, né? Eu acho que todo mundo, assim, que eu conversei que assiste Tar, tava com essa expectativa, né? De ser um filme mais pra esse lado, né? Daquela busca da obsessão, da perfeição. E aqui ela é uma personagem que tem isso, mas que ela já alcançou isso, que a gente vê em outros filmes, e aí você vê a desconstrução disso acontecendo. E o começo do filme, cara, eu acho muito longo aquela primeira cena, só que eu acho que ela funciona, ela é muito boa, porque ela te dá um monte de informação que você precisa, que por mais que você não entende, mas se você continuar focado ali e falar, beleza, vai, deixa eu prestar bastante atenção aqui. Você pega muita coisa que você vai precisar lá no meio do filme, e uma sacada boa do Todd Field foi já jogar ela nessa entrevista, né, que é onde ela já fala um monte de coisa do passado dela, da vida dela, sem ele precisar ficar mostrando flashback, mas ao mesmo tempo ele intercala com algumas cenas dela se preparando pra entrevista, ela vai lá no alfaiate pegar o terno dela, e ela tá ali mexendo nos discos dela. Então você já intercala com algumas cenas que te dão uma noção de quem ela é, além daquilo que ela tá falando, de como que é a rotina dela, você já vê ela estabelecida, falou, porra, essa mulher aí, ela é rica pra cacete, ela já tá no auge da carreira dela e tal, então tudo que ela tá falando aí, a gente já vê que, né, a vida dela tá
Tá realmente perfeito. Ela é a maestrina fixa da Orquestra Filarmônica de Berlim, gente. Pelo amor de Deus. Pouca né? coisa, né? Ela tem, tipo assim, ela tem 6 casas, ela nunca para numa casa só. Você nunca sabe em que casa que ela tá. Chegou uma hora do filme que... Porque ele tem isso, né? Ele não fica com essa questão muito de flashbacks. Quando ele usa uma coisa muito pontual, muito rápida, não tem nenhum diálogo de alguém que para pra contar uma história e volta um flashback, não tem isso. Então as coisas que a gente vai descobrindo no filme, né, a gente descobre muito que sem explicação. As coisas vão sendo jogadas e a gente tem que ir pegando as dicas ali que o diretor vai dando. E tem esse lance da casa, que tem 2 lugares, né? Tem a casa dela mesmo, né? Com a esposa dela. E tem uma outra casa que é onde ela ensaia, né? Que é tipo o escritório dela lá, né? Mais centralizado na cidade. E o escritório é tão grande, parece... É uma casa, né? Normal. Aí eu ficava assim, gente, mas peraí, parece que a casa tá diferente, ela tem 2 casas. Aí eu e minha esposa, a gente tava assistindo e toda hora a gente ficava, não, é a mesma casa, não, é outra casa. É de outro ângulo, não, é outra casa. Não, é outra casa, é outra casa. Ai, gente, que temporada. Nossa, será que Oscar 2024 vai ser tão bom de filme igual esse aqui tá Nossa, sendo? eu tô dando graças a Deus todo puta dia. merda, viu? Até os blockbustersão que tem uma galera detonando na premiação são bons, sabe? São blockbusters, mas são bons, tipo Avatar, Top Gun e tal. Nossa, esse filme é de novo muito, muito, muito bom. O parâmetro tá muito alto aqui. Mas só porque a gente focou nessa espécie de desconstrução de uma jornada do protagonista, eu acho que tem uma coisa muito chave aqui nisso que o Gusta falou do primeiro ato ser mais fraco e o filme pegar tração nos outros. Eu acho que essa é uma impressão que muita gente vai ter quando assistir o filme. Apesar de eu discordar, eu entendo. Mas eu acho que o espectador que prestar atenção vai ver que tudo que o filme vai te dizer, tudo que o filme precisa te dizer, ele te diz em 2 cenas. Ele te diz na palestra dela, no TED Talk dela, que é a primeira cena, uma cena muito longa, inclusive, e na aula dela na Juilliard. Primeiro, ele começa, gente, eu não contei, mas vamos dizer, deve ter uns 20 minutos a primeira cena, aquele TED Talk dela. É quase como se fosse... Né? Uhum. É quase como se fosse uma palestra inteira mesmo da concertista. Ela tá dando uma entrevista pro New York. Se eu não me engano, a cena tem uns 10 minutos mesmo. Fazendo um perfil dela, assim, né? Porque o que acontece? Pra mim, qual é a intenção do Todd Field ali? A gente vai conhecer essa personagem pelo lado que todo mundo conhece. A gente vai conhecer primeiro a persona pública dela. A gente vai conhecer primeiro o personagem, a grande maestrina, a fodona, a gênio da música, a maior de sua geração, falando sobre música com aquele fervor, com aquela paixão e com aquela expertise, falando um monte de coisas que a gente não entende sobre a área, sobre ser de uma orquestra, sobre conduzir uma orquestra. Então, assim, tudo aquilo é a persona pública. É como se a gente estivesse realmente vendo a palestra. E depois, a gente vai ver na aula da Juilliard como ela trata a relação pessoa pública, artista no caso, né? Como ela trata aquela eterna discussão artista-obra. E como aquilo é um convite pra você mergulhar e perceber que, apesar de ela fundamentar muito bem as posições que ela tem, aquilo já te dá um baita indicativo de que ela não necessariamente é uma pessoa boa, de que ela é uma pessoa ruim, de que ela é uma pessoa problemática, e a gente vai vendo isso a partir do andamento do filme, claro. Mas essas 2 cenas são muito chave. Primeiro, a persona pública, a relação dela com a música, que é genuína, que é absolutamente genuína, e a relação dela com os problemas pessoais dos artistas, e como aquilo vai se refletir nela, conscientemente ou inconscientemente. Aí a gente pode explorar com mais detalhes mais pra frente, mas assim, o que é engraçado nesse filme, pelo jeito que ele começa, como o Lucas falou, ele começa no auge, né? Começa com ela mostrando como ela é foda. E o filme não volta, né? O filme não é tipo assim, o filme te dá... Porque o padrão seria, o filme te dá um flash, assim, de como ela é poderosa, mas daí volta, conta a história lá atrás de como que ela cresceu e não sei o quê. Não é um filme de ascensão e queda, é um filme de queda. E essa estrutura, essa mecânica, ela é muito interessante aqui. Porque um diretor talentoso, um roteirista talentoso, consegue fazer você perceber que você tá preso pela história lá no meio. Você fala, tá, beleza, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Quando você tá no meio da história, você fala, nossa... Caralho, mas agora eu tô muito engajado mesmo. Então esse primeiro ato é todo um pano, assim, um ato muito calmo, inclusive, né? Pouca música, não sei se vocês repararam, é um filme de orquestra e tem pouquíssimas músicas. Porque o filme, quando não tá orquestra tocando, ele não tem trilha. Ele é todo muito silencioso.
A trilha são os barulhos que ela ouve de madrugada quando ela acorda, mas sim. Mas eu acho que isso é extremamente proposital Não, e extremamente absolutamente. importante pro filme. Os silêncios pro filme são extremamente importantes, porque ela é uma pessoa perturbada pelo barulho, perturbada pelo que ela ouve, e ela é obsessiva, ela tem uma obsessão em organizar esses sons que ela ouve, né? E aí, a partir do momento que você começa a ver que a vida dela tá saindo do trilho, ela também começa a ver um desconcerto ouvir, né, um desconcerto dentro da própria lógica que ela tá vivendo, da vida dela. E isso é muito subtexto. É coisas que a trilha mostra, que a câmera mostra e que não tá escrito, e é isso que é cinema, sabe? É uma coisa linda. É um filme de ver. muito subtexto esse aqui. Eu acho que você pegou uma palavra muito chave. É um filme muito escondido. É um filme muito de você se interpretar, sabe? De você interpretando aos poucos o que tá acontecendo. Porque, assim, o filme te engana. Eu acho que essa é a grande chave dele. Ele te leva a gostar muito daquela personagem. O que eu penso é assim, se o Todd Field tivesse conseguido produzir bastante na década de 2010, ele ia estar, sabe, trilionário, igual o Vince Gilligan, assim, porque esse retrato de anti-heroína que ele faz nesse filme é muito impressionante, porque é a chave do que foi o cinema e a TV dos anos 2010, sabe? A sua tendência inicial é gostar dessa personagem, porque ela tem um talento, alguma coisa natural que você não entende, sabe? Que ela foi desenvolvendo e fez ela chegar onde ela tá, poderosa, porque ela é diferente, ela é muito foda, confiante, assim, ela passa uma confiança, confiante e tal, né? E aí no meio do filme pra frente, na medida que o filme vai progredindo, que faz você chegar em determinado ponto ali, sabe? A viradinha do terceiro ato, na verdade, e falar assim, cara, que escrota do caralho, que mulher ruim, sabe? E aí você tipo... Mas ele nunca esconde. Eu acho legal que ele nunca esconde que ela é uma pessoa ruim, que ela tem o ego imenso, que ela é manipuladora, porque ali nesse primeiro ato já tem um indicativo de que ela é uma pessoa péssima quando ela faz, assim, uma tortura psicológica com uma criança de, sei lá, 6, 7 anos. Então... Você já vê que... Ela usa do poder dela pra resolver os problemas da filha, né? Ou seja, pra resolver os próprios problemas. E ela fala uma coisa muito interessante, que ali ela não usa o poder dela que todo mundo conhece, que os adultos conhecem dela. Ela usa o poder de um adulto com relação a uma criança. Então ela fala, sabe por que você vai ficar caladinha? Porque eu sou uma adulta e as pessoas confiam nos adultos e não nas crianças. Ali você percebe que ela vai usar o poder dela pra qualquer coisa. Então, sempre que ela vê uma relação em que ela estiver acima de outra pessoa, ela vai dar um jeito de se sentir superior e manipular a situação. Tanto é que ela passa o filme inteiro fazendo isso. E também já mostra que ela não se importa em mentir. Que é uma coisa que tá estabelecida ali, sabe? Ela já falou, não, se eu tiver algum problema com você, eu vou mentir, vou fingir que eu não disse nada e tal. E que ela vai levar isso pra todas as relações dela. Vai levar isso pra esposa, vai levar isso pro chefe, vai levar isso pra quem conduziu ela pra lá, pro assistente que ela tá tentando substituir na orquestra, assim, tudo. Ela vai fazer o que for necessário pra ela, porque ela chegou num ponto de tamanho e poder que ela se acha intocável, que ela se acostumou demais com aquilo, sabe? Não, e essa fala que tá mais ali no começo do filme, ela já resume pra gente, basicamente, o que causa tudo que acontece na vida dela depois, né? Porque esse lance de, sabe por que você vai ficar caladinha? Porque eu sou adulto, você é criança. Tira a palavra adulto e criança e coloca qualquer outra coisa de superior. É o que ela faz com pessoa com quem ela vai ter um problema, com as pessoas, né? Com que acabam gerando problema pra ela lá no meio do filme. Então, cara, o Todd Field, ele tem umas sacadas nesse filme, cara, maravilhosas. Ele vai soltando, assim, é uma fala aqui, é uma coisinha que acontece aqui. É uma pessoa que vai ser muito importante pro filme, que ele não mostra nem a cara, que ela aparece em momentos pontuais, assim, de costas. Você lembra só da cor do cabelo. Não, e é uma construção de personagem, assim, inacreditável que ele faz. Porque esse é um filme de estudo de personagem, claramente. Mas é uma construção tão cuidadosa, sabe? Tão detalhadinha e tal. Esse é um outro filme que, assim, ele, agora, diferente do último que a gente falou, vai ter gente que vai sentir, mas é um outro filme que eu não senti a duração dele, sabe? Porque quando você chega no ponto em que as coisas ficam mais tensas, que elas ficam tensas de verdade, que vira embate físico, que vira embate judicial e tal, você já tá completamente mergulhado na personalidade daquela maestrina, sabe? Da Lídia. Você já entende tão bem
bem como é que ela pensa, como é que ela age, que você precisa saber pra onde que a história vai. E é muito legal porque isso é uma coisa que é meio uma característica do Todd Field, sabe? É bom apontar aqui, o Todd Field ficou 16 anos sem fazer filme, então muita gente não deve nem conhecer direito a filmografia dele. Ele tem 3 longas só na carreira. Ele era ator. Ele tava até no De Olhos Bem Fechados, ele foi dirigido pelo Stanley Kubrick, e aí ele fez essa migração no final dos anos 90, comecinho dos 2000, pra direção. Dirigiu alguns curtas, e é legal, alguns curtas dele estão no YouTube, quem quiser dar uma olhada, já dá pra perceber uns traços, assim, de coisas que a gente vê em Tar, que é muito legal. Mas ele é um cineasta muito bom nessa ideia de fazer o filme pegar firme no segundo ato por meio de uma construção muito cuidadosa no primeiro, sabe? Por vezes até morosa, assim. E só pra dizer pra vocês, ele já foi essa pessoa meio Lydia Tarr, sabe? Quando ele fez os 2 longas dele, Entre Quatro Paredes e Pecados Íntimos, o primeiro de 2001, o segundo de 2006, ele era tido como o novo grande cineasta americano. Porque ele tem 3 longas... E ele tem 14 indicações ao Oscar em 3 longas. Foram 5 no Entre Quatro Paredes e foram 3 no Pecados Íntimos. Então ele era um cara queridinho da crítica e que tava conseguindo recepção boa do público, sabe? E aí durante a carreira ele nunca parou, ele continuou tentando fazer vários projetos, mas os projetos acabavam não saindo do papel, até ele voltar ao longa com o Tar. Então, ele tem um pouco dessa noção, sabe? E ele é um diretor que também não gosta muito de tapete vermelho, de premiações e tudo mais, um cara mais fechado com relação a isso. Então ele faz uma extrapolação de como ele era visto quando era novo, sabe? Ó, beleza, nós temos essa figura aqui gigantesca e como é que ela lida com as pessoas por conta do tamanho dela? Ela tem um desvio de caráter ou esse tipo de poder? Quando você dá esse tipo de poder a qualquer pessoa vai agir desse jeito. Então, o filme trabalha muito com essas questõezinhas, assim. Não é chamar de autobiográfico, é muito diferente, mas de ter um sentimento, assim, de como é que o showbiz funciona, mesmo num lugar muito elitizado como uma orquestra, mas também é showbiz, né? Também você dá poder excessivo para uma pessoa que é considerada muito talentosa e tudo mais. Uma coisa que eu acho legal em determinado momento, o personagem fala assim: hoje, você ser acusado já é sinal de que você é culpado. Então, a partir do momento que a personagem passa por determinada acusação, ela já tá fadada ao fracasso. Então, a gente já percebe que ali é um indicativo de que ela vai cair, sabe? Você realmente tá observando a queda dela. E essa discussão que o Luiz trouxe sobre a divisão de obra e autor é uma coisa que tá muito presente no filme o tempo todo e é uma coisa que eu queria discutir mais com vocês. Ele procura fazer isso porque, por exemplo, ele poderia ter trazido um personagem masculino e ele não trouxe. Pro mesmo tipo de problema, seria muito mais fácil fazer um filme com um personagem homem naquela posição. Numa posição de várias acusações de assédio, numa posição de a indústria está de olho nos homens, todo mundo está de olho nos assédios que os homens fazem, e ele procura trazer uma personagem feminina para trazer um outro ponto de vista e também conversar sobre a diferenciação entre obra e autor. Essa discussão está no filme inteiro. Ela traz o diálogo no primeiro ato com o aluno dela, que também, intencionalmente, ela coloca um aluno de pele preta para falar de problemas sociais e problemas raciais estruturais dentro da própria elite dessa música erudita, e ela lá, como uma mulher branca, ela fala o que ela acha. Ela fala, não, eu dissocio. Você precisa tirar a imagem e a vida daquela pessoa em relação à obra dela. Você precisa entender que a força da obra da pessoa não tem nada a ver com a vida dela. Só que no final do filme, você começa a falar assim, cara, a gente levou muito em consideração a vida dessa pessoa para analisar quem ela é e a obra que ela fez, né? Porque no final do filme você tá imerso na situação da vida dela e você não consegue mais dissociar. Então é uma coisa assim, é muito fácil falar quando a pessoa tá lá há 300 anos atrás e fez um monte de merda e já não tá mais entre a gente. Mas e quando a pessoa tá aqui na nossa frente e teve um julgamento e teve prova colhida e você tá vivendo com essa realidade e essa realidade te afeta? Como que você vai separar a obra do autor? É uma discussão assim que vai para tantos lugares que eu amei essa parte. Eu também achei genial. Mas uma coisa que acontece com a Lydia Tarr em específico
é que as coisas que ela faz de ruim, assim, que nós vamos chegando mais perto da vida íntima, pessoal dela, e vendo tudo que ela é capaz de fazer com as pessoas ao redor dela, todas essas coisas que ela faz é pra chegar onde ela tá. Ela não é uma pessoa que, beleza, eu cheguei aonde eu tô pelo meu mérito, porque eu sou boa, ela é realmente, ela é foda no que ela faz, só que além dela ser foda no que ela faz, a gente fica sabendo que ela se aproxima das pessoas pra conseguir subir um degrau, que ela vai e usa uma pessoa, tira um cargo de outra aqui. Então a gente vê que ela, desde quando ela não era ninguém, ela foi fazendo essas manipulações para chegar onde ela tá. Então, além da gente não conseguir dissociar, né, a obra do autor, a gente ainda vê que, peraí, as coisas que ela fez acarretaram para ela chegar onde ela tá hoje. Não foi simplesmente, ela é uma pessoa que cresceu muito com a obra dela, mas ela teve ali 2 coisas no casamento dela que ela fez, que não teve nada a ver para ela chegar onde ela tá. Então acho que isso deixa ainda mais complexa essa análise. E tem uma coisa que é muito legal no Todd Field, como eu falei um pouco mais atrás, essa história do anti-herói, da anti-heroína, ele é muito bom nessa área cinzenta, sabe? Ele é muito bom nos trabalhos dele em colocar essa questão de uma hipocrisia generalizada em volta. No caso, acho que a única vítima aqui é a Sharon, é a esposa juntada da Lydia. E a filha, no caso, né? Todo mundo em volta é muito hipócrita, é todo mundo sedento por poder. O cara com quem ela tem uma conversa tipo a terceira cena do filme, é um cara que tá doido pra tomar o lugar dela, pra tomar a importância dela, pra tomar o talento dela, de certa forma, sabe? Pra conseguir, se ele não conseguir replicar, é roubar o talento dela. O filme te passa essa sensação e lá no final ele te mostra que é bem isso mesmo. Então, assim, ele trabalha muito essa área cinzenta, porque o que seria o lugar comum? O lugar comum seria fingir que a Lydia não é talentosa. Seria fingir que a Lydia chegou lá porque ela é de mediana pra boa, e ela chegou lá porque ela agiu de forma escrota. Esse seria o lugar comum, esse seria o jeito Harvey Weinstein de fazer. Como o Gusta disse, seria escolher um cara branco hétero que tá abusando do poder dele sobre as pessoas que ele quer comer. E não é. Ela é uma pessoa que tá fora desse padrão e ela está abusando do poder dela pra dominar as pessoas que ela quer comer. Então é tipo assim, é sobre poder. É sobre poder, mas também é sobre hipocrisia. Não tem santo no filme. Quem são as vítimas? As vítimas, no caso a vítima que se matou, ela não é o caso assim especificamente, mas a Francesca, que é a assistente dela, a nova violoncelista, elas são vítimas que caem nesse jogo por uma busca por poder, por destaque, por prestígio. Elas querem fazer parte da orquestra, elas querem ser famosas, elas querem ser reconhecidas, elas querem estar onde a Lydia está. E a Lydia abusa disso pra poder transar, digamos assim, né? Ela abusa disso pra poder exercer o poder delas, não só a autoridade como maestrina, mas também a autoridade sexual, a autoridade de mulher mais velha em cima dessas pessoas, disso. Sabe? E ela é plenamente consciente disso. Essa é a grande questão. Só que ela é foda. Ela tem uma relação genuína com a música. Ela ama música, ao ponto de, quando ela tem que reconstruir a vida dela, após a queda do que tá acontecendo, ela continua mexendo com música. Do jeito mais básico, cafona possível. Não vou entregar como, mas assim, ela continua mexendo com música. Ela é realmente muito boa, ela é realmente apaixonada por aquilo, ela realmente nasceu pra fazer aquilo. Isso que eu acho mais legal em Tar. Ele te deixa com uma pulga atrás da orelha quando ele acaba. Você fica pensando assim, o que eu penso sobre isso? O que eu acho sobre essa história? Como que essa história me bateu? Será que eu sou capaz de fazer um juízo de valor tão claro em cima dessa história? Será que eu sou parecido com o aluno dela que xingou ela? Ou será que não? Ou será que eu tenho como analisar essa história com mais camadas? Então o filme acaba muito com essa deixando essa pulga atrás da orelha da gente. Tipo, tá, beleza, acabou assim, ótimo, maravilhoso, mas o que isso quer dizer? Qual que é a lição que eu tenho que tirar dessa história, sabe? Eu perdoo ou não perdoo? Eu separo o artista da obra ou não? Como que eu tenho que interpretar essa pessoa? Porque quando ela tá lá naquela aula na Juilliard, ela separa muito bem, ela faz um argumento muito válido. Você fica muito convencido. A gente pode discordar, a gente pode pensar mais parecido com ele do que com ela, mas ela faz um argumento muito válido, que é a ideia de que todos os heróis, todas as pessoas que a gente admira são pessoas falhas. Às vezes elas são só pessoas medíocres pessoalmente, às vezes elas são pessoas horríveis pessoalmente, mas todas elas são falhas. Então, se a gente descartar o talento de verdade, se a gente descartar o esforço, o trabalho, descartar o dom, porque essas pessoas são pessoas ruins, a gente vai ficar sem obras, porque não existe o talentoso que é perfeito. Então, assim, ela faz um argumento muito convincente, mas o filme vai te
estapeando na duração dele. Vai falando assim, você continua defendendo ela? E agora, você continua defendendo ela? E agora, você continua achando que ela tá certa? Até chegar ao ponto que você sabe que ela não tá certa, que ela é talvez a pior pessoa dentro do filme, já que a gente tá falando de estudo de personagem. Mas ela continua talentosa. E aí o filme acaba e você fala assim, tá, beleza, eu não sei o que pensar sobre isso. O filme amarra, dá um nó no cérebro. A cena do primeiro ato, em que ela tá conversando com o aluno, ela é tão interessante que ela tem uma questão que se eu não me engano, é o Stephen King que fala no livro dele sobre a escrita, que quando você cria um roteiro, no caso ele cria romances, né? Mas quando você cria uma história, é possível você se conectar diretamente com o espectador num momento quase mágico, assim, e que você conversa diretamente com quem escreveu a obra. E pra mim, esse momento, essa cena, ela tem isso, que é o menino balançando a perna e como aquela ansiedade dele em falar com a pessoa que detém muito conhecimento, sabe? Aquela ansiedade do aluno que fala para o professor, que é muito comum quando o aluno quer combater o que o professor pensa, mas o professor, ele é muito erudito, ele tem muito mais estofo bagagem para conseguir completar o argumento dele, e você é só um aluno ansioso que quer expor sua ambição, sua vivência, ele como um aluno que queria falar sobre mais igualdade, enfim, e ele estava muito ansioso, e aí você consegue ver, tá tudo acontecendo ali, o diálogo tá acontecendo, mas você não consegue olhar para outro lugar. E o roteirista colocou ali, balança a perna de forma ansiosa. E você tá olhando só para a perna daquele menino. E depois, no final, a Lydia Tarr, ela também tá conversando com isso que o roteirista colocou no texto. E depois, lá no final do filme, isso vai ser usado de uma forma que a gente não imaginava. Isso, para mim, assim, é subtexto atrás de subtexto, é camada atrás de camada, é roteirista conversando com o espectador, que conversa com o personagem, que assim, é de uma preciosidade essa cena. Eu achei assim, muito boa. E a escolha de música dos créditos é o tapa final na cara. Nossa, né? Sim. Fala assim, cara, porra, nossa, que foda. Mas assim, Gusto, ainda tem uma outra coisa nessa cena. Como eu disse antes, a palestra dela e a aula dela na Juilliard falam tudo que você precisa saber sobre o filme. Claro, você vai continuar assistindo e o filme tem muita coisa boa acontecendo. Mas em termos de conceito, tá tudo ali. Tá tudo ali nessas duas cenas. Ali é a primeira vez que você vê ela ativamente usando o poder dela pra ficar por cima. E isso é subtexto, mas é visível. Ela parar a perna dele com a mão. Ela exerce poder nele até, tipo assim... Pra segurar, até fisicamente, até pra segurar a perna dele, pra falar assim, ó, você é uma criança, sabe? Você moldou o seu pensamento sobre o mundo com rede social e o mundo não funciona assim, porque na verdade o mundo funciona da maneira que eu tô te falando. E como ela é a professora numa escola de prestígio, e como ela questiona as motivações dele tá lá na primeira interação que eles têm, na primeira fala que eles têm em cena, ela já diminui ele. Ele não tava lá por um motivo específico, ele não tava lá porque ele é tão bom musicista quanto ela. Ninguém é. Ele tá lá porque ele foi atrás de uma marca. Então, assim, toda a questão é que o argumento dela faz muito sentido. Ela é muito inteligente, ela tem uma noção muito boa de sociedade, de música e tal. Mas o fato de ela ter uma noção muito boa de sociedade, música e afins e ser capaz de estruturar isso, não faz com que ela seja uma pessoa boa de uma hora pra outra. Ou com que ela não seja uma pessoa falha, ou com que ela não seja a escrota que ela é. Que ela é uma pessoa absolutamente escrota em todas as relações que ela tem. Todas. Só que como o filme começa com a persona pública dela e o filme vai desmantelando, vai trazendo pra vida pessoal, a gente só vai pegando o ranço necessário dela, e a gente nem pega tanto assim, na verdade, infelizmente, é mais uma chave do filme, na medida que a coisa vai andando, sabe? Na medida que a gente vai descobrindo que pessoa é aquela. Eu demorei muito a ficar contra ela no filme, sabe? Pra chegar um determinado momento e eu falar assim, realmente, sabe? As justificativas que você dá pra si mesma não valem. Você realmente fez o que as pessoas estão te acusando de fazer, sabe? É o tal do grooming, né? É aquela coisa. A gente começa a olhar pro filme e falar, cara, ela é uma escrota. Cada cena que vai passando, você fala, cara, ela é uma escrota. Só que você quer ver mais. Você quer ver mais da vida dela se estruturando. É um negócio meio Succession, né? Tipo, ela é muito babaca, mas eu quero assistir. Eu quero ver até onde vai. Tem uma cena, só pegando esse gancho do Luiz, de que ela vai juntando as meninas que ela vai encontrando nas orquestras e tudo mais, pra fazer o que ela quiser, pra transar. E lá no meio do filme... E não só transar, ela faz... Dominar, né?
Ela manipular domina, também, né? Manipula, trabalha pra ela, pega café, põe pratinho de fruta dela, na frente. né? A gente tem um diálogo lá com a assistente dela que dá a entender que ela, a menina que suicidou e a assistente eram muito próximas lá no passado. E aí a Lídia cresceu, deixou uma ali sendo manipulada por ela o resto da vida e a outra se matou. Então, Pois é. lá no meio do filme a gente vê ela fazendo isso com a nova membro ali da orquestra, né? A mais jovem e tal, e ela trazendo pra perto dela. Basicamente ela chega lá num grupo, que é a orquestra, aponta o dedo, escolhe e fala, não, essa daqui, essa novinha aqui que eu quero agora. Quando ela vai pra outro lugar, lá mais pro final do filme, que a queda dela já tá bem consolidada, a gente já tá chegando bem no finalzinho, tem uma cena que ela vai fazer uma massagem, e aí a moça fala pra ela, você abre a porta e aí tem... É como se fosse o grupo da orquestra. Até o jeito que elas estão sentadas, assim, a posição. E aí são várias moças, assim, cada uma de olho fechado com um número na mão. Ela fala, escolhe um número. Aí tem uma que fica olhando pra ela. Cara, essa cena... E tem uma cara outro de subtexto book rosa, genial né? desse filme, cara. Uma coisa um tom meio sexualizado aquilo, né? Uma coisa de objetificação das pessoas. Sim, não é nem tom, é muito escancarada. direto, né? Não, isso é muito é escancarado. muito direto, Inclusive porque aqui aí, ó, eu tenho você não uma coisa gostava? meio de... eu fiquei na dúvida se aquilo era uma casa de prostituição ou não. No meu entender era. Não era o que ele interpretou como massagem, Então, era ele mesmo não uma quer- casa de ele não prostituição, quer mas ele falar fica, sobre mas isso. ele fica no meio do caminho, sabe? Porque até você... olha que Casa louco. de massagem. Tipo, você encarar a orquestra da Lídia como uma casa de prostituição dela... ele não faz isso em nenhum momento. Então, ele só tá no subtexto. Então, é culpa sua que pensou que aquilo ali era uma casa de prostituição. Você não conhece a cultura lá onde ela foi visitar pra poder falar, eu tô até aqui com um negócio, ó, pra poder... Exato. Pois é, como é que fica? Como é que fica? O que você pensa sobre isso? É isso que é foda, é isso que é muito legal. O Todd Fields falou que a primeira exibição que eles fizeram pro pessoal da Focus, na verdade, a primeira exibição ao público foi no festival já, em setembro. Mas assim, a primeira exibição que eles fizeram pra produtora, pro pessoal da Focus, o Todd falou que ele tinha a intenção de fazer as pessoas ficarem discutindo o filme. E, ó, a minha intenção é que as pessoas debatam, sabe? A hora que eu fiz é que as pessoas debatam. Eu não vou... Fiz uma coisa bem Lynch, sabe? Eu não vou ficar aqui falando pra vocês o que eu quis dizer. Eu quero que vocês tirem a interpretação do filme de vocês. E aí, quando encerrou a primeira sessão da Focus, a galera saindo da sala de exibição e ninguém falava uma palavra. Todo mundo assim, sabe? Com o olho arregalado. E o Todd Fields ficou... Cara, meu Deus, o que eu fiz? Porque ele é um cara meio... Ele dá a impressão de ele ser um cara meio inseguro, assim, sabe? Quando você pega as entrevistas dele, as coisas. Mas aí uma pessoa puxou um assunto e virou uma discussão de 4 horas. Entre as pessoas que produziram o filme, sabe? Ficou tipo, mas não sei o que. Eles foram pra um bar, alguma coisa, e ficaram 4 horas discutindo o filme. E aí, ele foi fazer uma segunda exibição pra um outro grupo da Focus, que não pôde estar lá no dia e tal. Ia ser coisa de 5 pessoas, alguma coisa assim. E aí, quando ele abriu a exibição, foi todo mundo. Aí o pessoal, ué, por que vocês estão aqui? Eles falaram, não, a gente quer ver de novo. E aí o pessoal da produtora foi ver o filme de novo pra falar, não, beleza, eu quero ver de novo, porque eu quero... A segunda impressão muda um pouco como é que as coisas são, sabe? E aí rendeu mais discussão. Então, assim, acho que ele vai ser bem sucedido nesse objetivo que ele traçou pra ele mesmo. E eu queria falar também de Cate Blanchett. Nossa. Não vamos sair daqui sem falar de Cate Blanchett, porque ela é um fenômeno, né, assim, da natureza, uma nenhuma novidade mais, né, mas assim, realmente... Exato, ela tá num patamar muito acima, ela consegue fazer... Sabe, o que eu acho legal é que ela consegue fazer a dona de tudo, a rica, a que anda de BMW, não sei como que é aquele carro dela. Que ela anda num Porsche Taycan elétrico. Que carro é aquele, meu amigo? Carro é Nossa, aquele? Tipo assim, eu nem gosto de senhora. carro e eu fiquei interessado no carro dela. Pra vocês terem noção, aquele carro silencioso, que ela começou a perceber um barulho na capinha lá do ar-condicionado. Isso já é um problema, porque um Porsche não pode fazer um barulho desse. Entendeu? Ainda mais pra maestrina. Exatamente. Ainda mais pra ela. O meu carro tinha parecido um barulho essa semana, aí eu falei, tá vendo esse melhor lá? Até o Porsche faz esse barulho, você preocupa. Fica o disclaimer. Não, nós não vamos falar de carro aqui não, né? Pelo Demora amor de Deus. dessa falar de carro. Não, eu vou Nossa, eu chorar. falaria duas Não, horas. mas vou chorar o que eu aqui quis nessa dizer sessão. é que ela consegue fazer tanto a ricaça, sabe, dona de tudo, dona da porra toda, quanto a falida na merda, sabe, sem dinheiro, sem nada. Ela tem, assim,
um tato pra atuação que é muito fenomenal. Assim, é uma coisa que ela realmente tá entre um top 5, top 10 de atrizes já. Ela tá começando a entrar num status muito já honorário, já. Que Não, praticamente, é um trabalho muito incrível, né? Vamos parar de indicar a Cate Blanchett porque a gente precisa dar prêmio pras pessoas que estão se esforçando. É realmente um trabalho muito muito incrível. E assim, uma outra cena que a gente não falou, não vou entrar em detalhes, não quero estragar pra ninguém, que é quando a orquestra dela realmente vai se apresentar, né, pra valer. Que é assim, cara, que momento. Eu fui enganado. Eu tava pensando assim, nossa, mas será que vai rolar mesmo, sabe? Normal, nada acontece feijoada. E aí ele te... O filme é maravilhosamente dirigido, gente. É uma coisa assim, impressionante a condução desse filme. O cara... Por que esse cara ficou tanto tempo sem fazer filme? Sinceramente. Ele tava com um projeto, gente, de 20 horas escrito, um roteiro, 2.000 páginas, 20 horas escrito pra Showtime. Showtime, pra quem não sabe, ela é tipo uma HBO, assim. Ela é um canal, ela é um pay-per-view, né? Quem era da Showtime, por exemplo, era Dexter. E aí ele tava com um projeto pronto, sabe? 2.000 páginas, um projeto que envolvia o Daniel Craig e tal. E muito ousado. E a Showtime não quis. Aí a série nunca saiu do papel. Aí ele fez um outro projeto enorme também, muito ousado, também não saiu do papel. Então ele ficou nesses vários anos aí, escrevendo coisas sem conseguir fazer com que elas fossem produzidas. Né? Como se ele tivesse entrado num retiro espiritual, sabe? E aí ele chegou, quando ele foi escrever Tar, ele entregou pra produtora sem ter a menor expectativa de que a produtora fosse fazer. E aí ele deu entrevista falando assim, do momento que eu entreguei o roteiro pra produtora até o filme entrar em cartaz, foram 2 anos. E, gente, isso pra Hollywood é nada. É nada, o filme foi feito na velocidade da luz, vocês não têm ideia. Então, assim, o pessoal já sabia que eles estavam com uma pérola ali na mão, que aquilo ia dar certo, que aquilo ia funcionar. Então, é incrível o trabalho de direção, é incrível como esse filme é bem roteirizado, como ele te envolve. E a gente falando da Cate Blanchett, né, não é nem culpa dos coadjuvantes, mas como o filme é um estudo de personagem, né, a gente não tem espaço para os coadjuvantes entregarem grandes performances aqui. Então, assim, é um filme em que ela é a estrela da companhia e é isso mesmo. E isso não prejudica. Os coadjuvantes não serem grandes coisas não prejudica o filme, porque o filme vai numa outra toada. Mas, assim, é impressionante o trabalho dela. A Cate Blanchett, né, gente, tem nem o que falar. Ela tá perfeita aqui nesse filme. Mas um negócio que é quando a gente vê que o filme depende muito da atuação dela também, o Todd Fields, ele tem muitos planos longos aqui. A gente pode chamar de plano de sequência, né, o que ele faz aqui. Mas, por exemplo... Não, até que não tem tanto, né? Ele faz planos mais longos mesmo. Por exemplo, aquela cena mas do... ele Não, não plano tem de sequência corte. até que não. Mas ele faz muito... Por exemplo, aquela palestra do começo do filme, ela não pega o público nenhuma vez, né? Ela põe planos muito longos, ele faz uma coisa que é meio desencontrada, sabe? Ele não necessariamente corta pra pessoa que tá falando imediatamente. Ele demora um pouco pra cortar, então os planos ficam mais estendidos, assim. Você ainda tá focando na pessoa que tá ouvindo quando a outra tá falando. Então ele dá uma desenrolada, assim, no negócio, né? Mas tem pouco plano sequência. Ele faz planos mais meio desconfortáveis mesmo, assim. Não, assim, ele tem muitos planos longos, que tem cortes, mas ele tem algumas cenas também, como a cena da Juilliard. Aquela cena lá tem pouquíssimos cortes. Ela vai ter corte lá pro final dela. Uhum. Se você olhar, é só a posição de câmera que vai mudando. Tanto é que a câmera vai girando, assim, em torno da sala ali, da arquibancada ali, do palco. E um trabalho de marcação maravilhoso, né? Porque, assim, ela tá sempre maior do que o interlocutor dela em cena. É muito legal isso. A câmera sempre pega ela numa posição em que ela tá superior a ele. Em todos os ângulos. E a câmera vai andando. É muito... Sim. Incrível. Mas o ponto que eu queria chegar era na atuação dela, que mesmo nessas cenas longas, que você precisa dela ali, que não vai ter corte, ela entrega tudo, cara, e você fica hipnotizado, assim, no jeito dela, na postura dela, a maneira que ela tá falando, você compra que ela é a Lydia Tarr, cara. E como ela é uma personagem muito confiante e com um ar de arrogância, narcisista, apesar de ser um estudo de personagem, as cenas que ela tá interagindo com outra pessoa, ela rouba a cena completamente também. Você sempre tá de olho, assim, nela, porque ela sempre tenta exercer essa postura de superioridade. E o Todd Field, com a montagem, a fotografia e a direção deles, sempre vai ajustando isso pra agregar no personagem. E ela, a Cate Blanchett, ela tá num hall de artistas que a gente vê poucas outras atrizes conseguindo fazer esse papel. Porque a escolha foi tão certeira que você pega uma atriz
que tá no auge da carreira, ela tá, assim... Kate Blanchett só cresce, né, em estofo, em carreira, em trabalhos que ela pega. E aí você pega uma atriz desse calibre para interpretar uma personagem que tenha esse ego e essa notoriedade pública. Então, parece que cruza a nossa informação subconsciente. Estou vendo o rosto de Kate Blanchett e estou vendo Lydia Tarr. Parece que o rosto conhecido da Kate Blanchett ajuda a... Sabe? Tem uma confluência de personalidade ali. Foi muito acertada a Kate Blanchett. Eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo esse papel. É verdade. Bom, esse é o nosso primeiro episódio em que abemos indicações. Então a gente já sabe mais ou menos do que a gente tá falando pela primeira vez quando a gente entra na parte de apostas pro Oscar. Tar foi nomeado pra melhor atriz... Uau, surpresa. Foi nomeado para melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor fotografia e melhor edição. Lucas Abreu, o que você acha? Onde você acha que vai? Melhor atriz, né? Não tem nem o que falar. Kate Blanchett já é a favorita, não só minha, mas de todo mundo nas premiações. Mas, cara, eu acho esse ano um ano bem acirrado. É um ano, o Luiz comentou isso um pouco no começo do episódio, é um ano muito bom, cara, de premiação. A gente tem muitos filmes bons, desde os blockbusters até os outros filmes indicados. Tá tendo muita coisa boa esse ano, não é igual ao ano passado, por exemplo, mas... Então eu fico meio dividido, porque cada categoria ali tem pelo menos uns 3 filmes, assim, que eu acho que merecia levar. Mas fora a categoria de atriz, eu acho que seria merecidíssimo esse filme levar... melhor edição, pelo menos. A edição desse filme aqui é maravilhosa. E eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tá concorrendo também, né? Que também é muito boa, e se levar também eu vou achar maravilhoso, mas eu acho que aqui em Tar, se a edição fosse diferente, se a direção também o Todd Field merece, porque ele vai demorar, sei lá, mais 10 anos pra fazer outro filme. Então dá o prêmio pro cara, o filme é foda. Então assim, eu acho que direção, edição, fotografia, eu acho a fotografia do filme muito boa. E eu acho que talvez merecesse também. Nossa, eu fico muito dividido. Enfim. É que tá muito bom mesmo. Você não acha que quem vai levar a fotografia é o Darius Conde, não? Do Bardo? Nossa senhora, Deus me livre. Nota dó. Enfim, eu acho que o filme merecia levar esse, mas a gente tem outros concorrentes aí, ó. Se fosse pra bater o martelo mesmo, além de atriz, eu acho que tem chance de levar talvez fotografia e edição. Além desse, eu acho que o filme tem chance de levar melhor roteiro original. Sinceramente. Eu acho que o que o Todd Field fez aqui, cara... Vocês acompanharam a divulgação do filme? Como é que foi feito? Eles divulgaram a Lydia Tarr como uma pessoa real. Ela tem Twitter. E ela ficava postando as coisas lá. Tanto é que você coloca Lydia Tarr foi real no Google, tem 20 links assim tentando explicar que ela não é uma pessoa real, é uma obra ficcional e tal. Então, ele tinha essa noção que esse estilo de filme que ele fez... Geralmente é um filme biográfico, né? Baseado em pessoas reais, e ele criou essa personagem do zero e estruturou muito bem. Então, tem gente que acreditou, né? Que ela pudesse ser uma pessoa real. A gente ficou horas aqui, antes da gente falar da atuação da Kate Blanchett, que é o que mais rouba a cena no filme, a gente ficou horas aqui só falando do roteiro maravilhoso desse filme, de como ele é cheio de subtextos que vão te fisgando e que vão compondo a história até o final, e que ele não te entrega nada explicadinho. Você vai tendo as suas impressões e vai acompanhando o filme. Então eu acho o roteiro desse filme, tipo, primoroso, assim, e acho que tem chance de levar. Então, além de edição e fotografia, eu acho que tem uma chance grande aí de levar roteiro original. Mas não tô tão confiante de que vai levar, não, viu? É capaz dele sair do Oscar levando só a melhor atriz pra Kate mesmo. Mas eu acho que o Todd merecia, viu? Uma melhor direção. Ou seja, pode ganhar tudo, mas pode não ganhar nada. Basicamente, mureteiríssima posição. Ele só vai falar quando ele fizer a listinha dele de apostas, né? Exatamente, porque ele vai fala. Ter que sair do muro. Aí a gente cata daqui e fala assim, você tá mudando de opinião? Tá lá no episódio. Ele não quer fazer isso. Ai, Gusto, o que você acha? O problema é que Tar ficou junto nas categorias com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E a gente tá falando de 2 filmes muito diferentes, então são 2 pesos, 2 medidas. E agora é um pega pra capar, porque
Acontece que o Todd Field é um diretor veterano, um diretor já consagrado. O Luiz já falou que ele tem muitas indicações ao Oscar nas costas. E a gente tem a entrada dos Daniels na indústria como grandes cineastas, como cineastas que ainda tem muita coisa para mostrar, muito trabalho para fazer. E eu fico dividido entre eles quando eu vou colocar as estatuetas nas mãos, porque até na categoria de atriz tem a Michelle Yeoh, que se entregou muito para fazer o filme. E pode ser que leve. Nas premiações tá super dividido entre Michelle Yeoh e Cate Blanchett. Então esse Oscar, por ele ter uma diversidade muito grande entre... diversidade muito grande é ótimo, né? Não tem, né? A diversidade eu falo assim, é difícil entre saber os brancos. pra onde ele vai, né? É difícil saber pra onde ele vai. Exato. Por um lado, 11 indicações pra Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que não tem nada a ver com o Oscar, mas tem 11 indicações. Por outro lado, Tar, que é um filme muito mais academia, mas que tem bem menos indicações. E aí tem no meio lá Ben X, que tá super bem também. E aí você põe nas indicações a melhor filme Avatar, Top Gun e Elvis, que são filmes mais absolutamente populares, né? Então, pra onde é que vai? Pra onde é que vai? Porque as indicações estão em todo lugar. As indicações estão atirando pra todo lado. Agora, a academia vai premiar quem? Vai premiar o que sempre premiou? Ou vai premiar o que é diferente? Ou seja, vai ser o ano mais de Ben X e de Tar? Ou vai ser o ano de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Ou de Avatar? Ou de Top Gun? Não dá pra saber exatamente, sabe? Tá muito complexo. Eu acho que é mais uma questão da gente esperar o tempo começar a contar pra gente pra onde o lobby tá indo e, ao mesmo tempo, fixar nossas preferências, assim. A gente vai ter que torcer mesmo por, e assim, antes de você definir, antes de você falar o que você acha pras premiações, só pra falar uma coisa assim, para pensar aí da nossa cabeça mesmo, né? A gente não pesquisou, mas a gente pode pesquisar pra trazer pro próximo episódio. Qual foi a última vez em que as duas maiores bilheterias do ano tinham sido indicadas a melhor filme no Oscar? De cabeça, eu não tenho a menor ideia, sabe? Eu acho que no nosso tempo de vida, no nosso tempo de conscientes, pelo menos, não aconteceu. De a gente ter as duas maiores bilheterias do ano indicadas a melhor filme. Então, assim, o que o Oscar, o que a Academia vai fazer esse ano? Deus sabe. Mas fala suas opiniões aí pros prêmios que tá concorrendo. Tá? Em atriz... Eu fico feliz se a Cate Blanchett ganhar ou se a Michelle Yeoh ganhar. Pra mim, eu ainda tô até um pouco mais com a Michelle Yeoh, porque ela tem uma narrativa dentro dessa história e dentro da equipe que trabalhou com ela é muito grata a tudo que aconteceu na vida dela. E um trabalho mais difícil, né? 6, 7, 8 personagens, Exato. 60 anos, e ela carregou o filme nas costas. Ela tava filmando quando ninguém mais tava, sabe? Então, exato. Então, ela realmente tem uma preferência minha, assim, pra ganhar. Apesar de eu achar que a Cate Blanchett tá incrível nesse filme. Maravilhosa. E eu queria que fotografia tivesse a indicação de Decision to Live, decisão de partir, né, lá o filme que nem foi indicado para internacional. Mega esnobado, né? Esnobado, porque ele é um filme que, da temporada, os que eu assisti, ele é o que tem a melhor fotografia, deveria ter sido indicado. Mas acho que que Tar tem uma grande chance, sim, como o Lucas falou. Edição também tem chance, mas a categoria preferidinha é atriz e roteiro. Roteiro original realmente é uma história que devia estar há muito tempo na cabeça do Todd Field e parece que quando saiu na hora certa, no lugar certo. A gente precisava ouvir essa história, a gente precisava discutir esses temas, sabe? É muito legal. Quanto a mim, eu acho que o filme não é favorito em nenhuma que ele esteja concorrendo com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Essa é a grande questão. Não porque um seja excepcionalmente melhor do que o outro, eu acho os dois filmes muito bons. Mas, como o Gusta falou, eles são radicalmente diferentes. E eu acho que o timing tá todo apontando pra Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Nós temos estilos de edição muito diferentes, pode ir tanto pra um lado quanto pro outro. E assim, a gente não tá levando em conta Ben X, que é forte em quase todas essas categorias também. A gente vai falar sobre ele semana que vem ou na próxima. Vou manter o mistério se vai ser semana que vem ou na próxima, que a gente vai falar sobre Ben X. Mesma coisa de roteiro original. Um roteiro é maluco, o outro roteiro é um estudo de personagem. Então um não tem nada a ver com o outro, mas os dois são fortes, os dois podem levar. Direção, você tem Steven Spielberg no meio, e os Shinerds, e o Todd Field. Então assim, Todd Field vindo com um longa depois de 16 anos. Os Daniels vindo com um filme maluco, bizarro, consolidando eles como grandes nomes. Então, Spielberg com toda a carreira nas costas, pode ir pra tudo quanto é lado também. Atriz, mesma coisa, Cate Blanchett trabalhão, Michelle Yeoh trabalhão também.
2 trabalhos radicalmente diferentes, pode ir pra qualquer lado. Então eu vou ficar mureteiro igual o Lucas. Eu acho que tudo indica que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo vai levar esses prêmios todos. E a atriz tá acirradíssimo, mas eu não sei. Honestamente, não sei. Eu acho que não leva melhor filme. Acho que o melhor filme tá fora da disputa, sim. Não é o momento. Mas melhor atriz é um páreo muito duro. Só entre 2 pessoas. É onde tem mais chance, na verdade, né? E roteiro original, fotografia e edição são todos muito bons também. Mas, não sei. Nós vamos ter que precisar de um pouco mais de premiação. Vamos esperar sair o BAFTA. Vamos esperar sair o SEG. Vamos esperar sair o Producer. E aí a gente vai ter uma ideia melhor de pra onde a coisa tá indo. Mas, por enquanto, não dá pra cravar nada, assim. É aquela coisa, todas as categorias que a gente vai ver que Tar tá concorrendo e falar, ah não, essa Tar merecia. A gente olha, ah não, mas tem Tudo em Todo Lugar. Ah não, mas tem Tudo em Todo Lugar. Ou tem Banshees. Então assim, tá, Banshees. Né? Tudo porque Banshees, roteiro... Gusta, pantufas. Eu vou dar 9 pantufas pra Tar. Eu não consigo dar 10 pantufas porque realmente o primeiro ato pesa pra mim. Eu acho que seria possível resolver o primeiro ato com menos conversas. As 2 cenas mais importantes do filme são cenas longas, que é a do TED Talk lá e a do anfiteatro lá, que ela tá conversando com o aluno. E depois parece que as conversas, elas repetem o status quo da personagem e muitas vezes você se perde, sabe? Com relação ao que eles estão falando, hora ou outra um excesso de tecnicidade, assim. Mas tudo é recuperado com o tempo e com uma direção muito acertada do Todd Field a partir do segundo ato. Então não é um deslize que prejudica o filme. É um deslize que prejudica o engajamento do espectador com relação ao filme. Então, pra mim, isso é um problema, porque, diferente do Luiz que não sentiu as horas, no começo eu senti um pouco. Eu comecei a ficar um pouco entediado com aquela história e eu já tava até pensando assim, gente, será que eu não vou gostar desse filme? E eu comentei nos episódios passados que era o meu filme que, tipo assim, que eu tinha certeza que eu ia gostar. Lembra que eu comentava com vocês? Eu falava assim, gente, Tar é o tipo de filme, ainda não assisti. Exato, eu sou muito desse tipo, assim, quando sai um filme, eu vejo um trailer e falo, não, esse filme eu vou gostar, esse filme tem tudo que eu gosto, todos os elementos, é um thriller psicológico, sabe, o Lucas falou, lembra Cisne Negro, que é um dos filmes preferidos da minha vida, e tinha tudo pra eu gostar, e aí nesse primeiro ato eu tive que engolir seco, eu falei assim, gente, será que eu vou ter que falar mal? Mas... nada disso. Ele recupera tudo no segundo ato. A força do filme vai se mostrando por meio da Cate Blanchett, que é a atriz condutora, né, do filme. Ela conduz tanto o filme como a orquestra dela. Ela, assim, não tem pra ninguém. É um filme que ele vai se preenchendo aos poucos em você, sem que você tome conta. Então, no final do filme, você tá imerso naquela discussão, você só pensa sobre aquela discussão, você sai do filme pensando em como fechar o raciocínio em torno daquilo tudo. E eu acho que é uma discussão que ela não tem uma resposta. Esse que é o legal de Tar. Ele abre e não se fecha nele mesmo. E tem algumas coisas ali no final que acontecem muito rápidas, que você fala assim, cara, eu quero uma continuação, eu quero um prequel, eu quero saber o que aconteceu na vida dela. Tá, eu quero saber a origem. Eu quero saber o que essa menina fez na infância e na adolescência que tá com essa família que odeia ela, sabe? Virar franquia, o Tarverso. É muito... É incrível esse filme, 9 pantufas. Apesar de eu concordar com o Luiz sobre o começo do filme, de gostar do começo, de ser a cena mais importante do filme, eu também senti que pesou, que tava meio longo ali. Então, é aquela coisa, eu tava tão interessado no filme e a atuação da Kate ali me pegou e tantas coisas sendo faladas ali que eu falei, não, tem que prestar muita atenção aqui se eu quiser entender. Que... apesar de eu sentir que tava demorando, eu me engajei na cena, mas eu acho que é difícil pra todo mundo gostar desse começo do filme. Acho que o começo pra mim é o maior defeito, mas depois o filme vai embora, não só a atuação da Kate, né, mas a gente falou um tempão aqui sobre o roteiro, como o Todd consegue casar a direção com o roteiro e editar isso de um jeito ali que ele não dá explicação de nada, não tem diálogo expositivo, a gente tá acompanhando um filme de estudo de personagem, então a gente vê só a Lydia Tarr ali, o filme todo, e a gente consegue entender tudo. Tem cenas ali no começo do filme que é uma tela de um celular, que é alguém mexendo no celular, e a gente imagina que é uma pessoa, lá no meio do filme a gente vai ver quem que era, em que momento que era, o roteiro é muito amarradinho. São vários, como o Gustavo falou muito aqui, são vários subtextos
E ele consegue lançar a discussão que ele quer provocar com o filme, sem o filme depender só disso também. E agregar isso na personalidade da personagem que ele tá trabalhando. Cara, então, como estudo de personagem, a atuação da Kate, eu acho que tudo casa muito bem aqui. A direção, o roteiro, a edição. Então, eu vou de 9 pantufas pra esse filme. Eu acho que o Todd consegue criar uma personagem do zero e trabalhar ela muito bem ao ponto de todo mundo acreditar que ela era uma pessoa real. O filme tem muito silêncio e tem poucos momentos ali, apesar de estar falando de uma maestrina, tem poucos momentos de música ali. Mas, cara, quando tem a música, é muito bom, cara. Pior que eu não sou bom, de né? escutar música clássica nunca na minha vida, mas, cara, quando tem, é pontual, assim. Bom pra caramba os ensaios, os ensaios dela, é tudo muito bem editado. Quando ele sai de um silêncio, vai pra música, a hora que a música tem que acabar. E é isso aí. Lydia Tarr, ótima maestro, péssimo ser humano. 9 pantufas. Cancelada no Twitter. Ai. 2023 é o meu ano. 2023 é o ano que eu vou mudar minha fama nesse podcast, porque Tar também leva 10 pantufas, assim como Pinóquio, assim como Fabelmans, assim como After Sun. Eu fiquei apaixonado por esse filme, mais uma vez. Eu tô apaixonado por essa temporada. Essa temporada tá incrível. A Cate Blanchett faz um trabalho espetacular aqui. O filme é muito bonito, o filme é muito bem dirigido, o filme é muito bem fotografado, a história é muito envolvente, a história te deixa com uma interrogação na cabeça até, sei lá, 1 hora depois que o filme acaba, você tá assim, mas... beleza, qual que é a lição que eu tenho que tirar disso aqui? E isso é muito legal a gente ter filmes que tragam essa discussão, que tragam essa área cinzenta. O Todd Field era um cara que tava fazendo falta aí, fez muita falta nesses, como eu falei no começo do episódio, nos anos 2010, em que esse tipo de história pegou tração, né? A história do anti-herói pegou tração com Breaking Bad, já vinha do final dos 90 com Sopranos, mas assim, pegou tração na cultura pop com Breaking Bad. Eu imagino que ele teria feito ótimos trabalhos aí nos anos 2010, mas não foi. Agora vamos ver se ele não fica tanto tempo sem dirigir de novo, né? Que seja séries, que seja filmes, mas que ele bota a cara no sol aí, né? Mas é isso, eu não vou me estender mais, todas as minhas opiniões já foram ditas aí, 10 pantufas, Tar... não foi para os cinemas na maioria das cidades, o que é inacreditável. Distribuidoras, qual é? Tomem vergonha, não veio. Tá, eu tô em Goiânia, não veio pra Goiânia. O Gusta tá no interior de São Paulo, não foi pra lá. O Lucas, então, nem se fale, né? Rio Verde, meu Deus do céu. Pra cinema, nossa senhora, você já sabia que não ia, né? Mas aqui a gente ainda tinha expectativa e não liberaram uma salinha sequer, sabe? 4 salas pra Megan, sala pra Avatar até hoje, não liberar uma sala pra um filme desses é triste. Mas assim, 10 pantufas. E agora é com vocês. Já assistiram Tar? Ficaram mais animados para assistir depois desse episódio? Contem pra gente tudo que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.